Olá, meu irmão, minha irmã, que grande alegria estar com você para mais um dia da nossa reflexão diária do Evangelho do Dia. Hoje, quarta-feira, dia 28 de fevereiro, estamos na segunda semana da Quaresma. A liturgia de hoje, o Evangelho de hoje está em São Mateus, no capítulo 20, versículos do 17 ao 28. Vamos ver o que a palavra do Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. Diz-nos assim: subindo para Jerusalém durante o caminho, Jesus tomou à parte os 12 e disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato, bebereis meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim. Vou-lo conceder. Este lugar cabem aqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser se tornar grande entre vós, se faça vosso servo, e o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui, no primeiro versículo do Evangelho de hoje, Jesus já falando do que iria acontecer, de que ele seria preso, açoitado e crucificado, morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. E logo na sequência acontece o episódio em que as mães dos filhos de Zebedeu se prostram diante de Jesus e pede para que Jesus coloque os seus 2 filhos, um à sua direita e outro à sua esquerda. É interessante a gente ver que este é um comportamento natural de uma mãe que quer o bem para os seus filhos. E Jesus então pergunta, se porventura eles poderiam beber o cálice que Jesus beberia. E eles responderam que sim, e Jesus diz: de fato, vocês vão beber, mas que o lugar que ela tinha pedido não depende de Jesus, mas sim do Pai, que já reservou este lugar. Nós não sabemos o que é necessário para ter um lugar de tamanho destaque, mas podemos imaginar que uma vida de santidade, uma vida de renúncia do mal, uma vida exemplar para termos um lugar de destaque diante do Senhor. Hoje nós podemos lembrar dos santos, que viveram na autenticidade o Evangelho, que praticaram as virtudes e receberam as honrarias, a honraria dos altares. Para nós, a vontade de Deus é a mesma, que nós todos sejamos santos. Esta é a vontade de Deus. Mas um outro fato que chama atenção também é que os outros 10 que ouviram todo o diálogo ficaram com raiva pelo que aconteceu, com raiva dos 2. E então Jesus chama-os à parte e instrui, dizendo que não pode haver esse tipo de sentimento dentro da fé, dentro do colégio apostólico. E Jesus fala: aquele que quiser ser o primeiro, que seja o servo, que seja o escravo, que seja aquele que sabe servir.
O crescimento do cristão dentro do reino, ele é diferente de um crescimento na vida normal, cotidiana, seja empresarial, enfim, é diferente. A dinâmica do reino do Senhor é diferente. Maior não é aquele que é servido, mas sim aquele que serve. Jesus também evidencia isso no Evangelho. Ele veio não para ser servido, mas para servir. E ele completou a sua missão enquanto esteve conosco, ele completou a sua missão com maestria. E ele nos deu o exemplo, nos deu o caminho a ser seguido. Nós precisamos amar. E é o amor que nos faz servir ao nosso semelhante, sem olhar as imperfeições e sem querer nada em troca, sem querer ser recompensado com posicionamentos, sem querer ser recompensado com cargos. Nós precisamos apenas servir porque nós amamos e somos movidos por esse amor. Aliás, a Bíblia vai dizer que Deus é amor. Deus é amor. Que não haja no nosso coração um anseio por um cargo, por um status. Que não haja no nosso coração, na dinâmica da fé, o desejo de ocupar o lugar de destaque. Porque o lugar de destaque pertence ao nosso Senhor e é dele. Nós somos apenas servidores do reino. Se nós cumprirmos esse ofício, essa tarefa que cabe a nós, nós temos a oportunidade de transformar a humanidade, de transformar, primeiro, a comunidade onde nós estamos inseridos, de gerar uma grande movimentação positiva. Se nós olharmos no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, Deus ele se utiliza do homem em favor do homem. Veja, quando existe alguém com uma necessidade e que coloca os joelhos no chão e clama a Deus por auxílio, Deus ele vai se utilizar de alguém que está disponível para a ação da graça e através daquela pessoa a resposta da oração será dada. Ou seja, às vezes tem alguém que reza, clama pela cura do câncer, por exemplo. O que Deus faz? Deus, na sua sabedoria, utiliza-se ali de um casal que gera uma vida, que está aberta à vida, e nesta vida Deus cumula esta criança de uma inteligência maior para que esta criança, quando na fase adulta, se torne ali um médico, um cientista e possa trazer a cura do câncer. Ou seja, Deus atendeu a oração daquela pessoa usando-se de outra pessoa. E aí, meu irmão, aproveito também para falar aos casais que se fecham a vida, que acha que hoje o termo família é um homem, uma mulher e o cachorro. Isso não é família. A família é o homem, a mulher e os filhos. Então, um casal devidamente sacramentado, ele precisa cooperar com a criação, porque essa é uma missão do casal, gerar vidas, para que essas vidas sejam resposta de oração para outras pessoas. E aí cabe também aos pais ensinar aquilo que é bom, que é justo e agradável. Bem, quem casa na igreja faz uma promessa diante do sacerdote, promete acolher os filhos que o Senhor vos dará e educá-los na fé da igreja. Lá diante do altar, no dia do casamento, os dois respondem sim. Mas às vezes a resposta é vazia, é da boca para fora. Depois começa aí a introduzir os métodos contraceptivos a fim de não gerar vidas. E aí está gerando, na verdade, entrando num pecado, né? Porque promessa feita tem que ser promessa cumprida, tem que se cumprir. E Deus quer utilizar do ser humano. Ele não precisa, mas Ele quis se utilizar de mim e de você para que nós sejamos agentes de transformação no mundo em que vivemos. Os valores, os princípios, os ensinamentos que os nossos pais nos deram, até hoje nós carregamos e carregaremos até o fim. É ou não é verdade? Quantos de nós carregamos ensinamentos dos nossos pais que hoje moldam, né, e configuram a nossa jornada? Então, é muito importante isso. E aí nós lembramos novamente do evangelho de hoje, a preocupação da mãe dos filhos de Zebedeu, né, de pedir
para que o Senhor os colocasse num local de destaque. Os nossos pais, eles não querem de maneira nenhuma o mal para nós que somos filhos, né? Eles querem sempre o bem e é por isso que nós entendemos essa dinâmica do amor. Mas meu irmão, minha irmã, quer ser o primeiro? Seja o último e servo de todos. Nós estamos aqui para servir e não para ser servido. Se a reflexão do Evangelho do dia de hoje fez sentido para a sua vida, quero pedir para que você já deixe o seu like, né, seu curtir, porque isso é importante. Aproveite para compartilhar nos grupos e nos ajude com o nosso apostolado de evangelização. E não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. Até amanhã para mais uma reflexão do Evangelho do dia. Deus abençoe você.